Então ele começou a gravar. Se o microfone estiver dando chiado, me avisa que eu reduzo, tá bom? Beleza. Bom, qual que é a nossa ideia hoje? Eu tinha comentado para vocês que essa semana seria uma semana mais amena, né? Porque a gente iria explorar um pouco menos a bioquímica e eu acho que eu me enganei. Gustavo! Chegou, Gustavo! Beleza. Bom dia, Gustavo. Ainda bem, cara, ainda bem que você conseguiu ver o e-mail, então. Isso aí foi uma antice minha, viu? A Débora mandou mensagem avisando aqui. Quem? A Débora me mandou mensagem Ah, ótimo, perfeito. Porque isso foi uma antice minha, viu? Desculpa, na hora que eu agendei lá, eu não vi que era 14 horas. Eu tinha preparado para 2 horas, eu estava até dormindo. Ah, tá. Não, se quiser continuar, o bom da videoconferência é que dá para ficar deitado na cama, coberto, tomando chazinho, né? Ou café, numa boa, sem problema nenhum. Tem que pegar o caderninho para treinar os exercícios, porque tá difícil. Não, isso Não, e eu estava comentando para a turma aqui. Eu tinha planejado com vocês, vamos fazer uma semana mais amena, tá? Vamos fazer uma semana. Aí na hora que eu comecei a lançar os vídeos, eu falei, Cacildes, isso não tem nada de ameno nessa semana. Porque aí foge totalmente. Foi pesado, professor do céu. Como é que é? Foi bem difícil, foi bem pesado. Os vídeos, eles na verdade, eles se propõem a mostrar para vocês como que qualquer programa que você pegar na vida de computador, incluindo o Excel, que fizer uma regressão de linha reta ou uma regressão de curva, trabalha. Basicamente é isso, sabe? Como que eles fazem? Quer dizer, o vídeo não é propriamente para você... agora eu vou aprender a multiplicar matrizes e não sei o que lá. Não é isso, esse não é o objetivo. Mas é para mostrar quando você estiver lá na frente, pegando os seus dados, analisando os seus dados, e você tiver que fazer uma linha reta, ou tiver que fazer uma curva em cima de pontos, como a gente vai fazer no RStudio agora nessa videoconferência, você saber, então eu estou fazendo isso por causa disso, eu estou fazendo isso por causa daquilo, entendeu? Ter a noção clara. Alguém vem para você e fala assim, mas por que você não usa o Orange? Todo mundo usa o Orange. Aí de repente você tem assim, eu até posso usar, porque de repente você entra no Orange e aí você descobre que lá tem algumas informações tais quais foram passadas nesses vídeos também. Então é isso aqui que o Zé está falando de semente. É isso aqui que está falando. É por causa disso, entendeu? A ideia não é desorientar. Pelo menos a ideia. A ideia é não desorientar. Não, eu gostei demais de disciplina. Assim, eu tenho dificuldade, sabe? Bastante dificuldade assim. Certo. Eu pego um conteúdo extra por fora assim, para poder compreender um pouco mais. Mas certo. um pouco perfeito. difícil, né? A matéria é difícil, mas estou curtindo pra cacete. Não, e no caso seu e da tua irmã, vocês pegaram o bonde já andando, então tem que correr atrás de outras coisas também, né? Aí eu faço o meu meia-culpa novamente, acho que devo fazer 3 semanas seguidas esse meia-culpa. Eu ainda não juntei pontuação, eu ainda não liberei, que a coisa mais fácil do mundo seria liberar, né, as atividades. A pontuação realmente eu tenho que sentar e fazer uma coisa mais pensada. A liberação das atividades eu posso fazer a qualquer instante. Então é aquela história, prometer é meio chato, mas vou ter que prometer, não tem outro jeito. Pelo menos liberar as atividades que estão travadas. Como a Débora e a Milena mencionaram, né? A atividade que foi programada para essa semana, ela terminou na quarta-feira, 23h59, quando na verdade eu joguei no Moodle quinta-feira 00. Na hora que você joga no Moodle a data marcada, você joga, ele automaticamente joga para 0 horas. E na minha visão eu achei que o 0 horas era o 0 horas para sexta-feira. Não, ele jogou para o 0 horas da quinta, que na verdade foi quarta-feira. Aí sacaneou todo mundo. Essa videoconferência deve ajudar um pouco nesse sentido, porque nós vamos fazer novamente ajuste não linear aqui, ao vivo e a cores, usando dados de literatura, tá bom? Perdi. Então, beleza. Então é isso. Alguém quer colocar alguma dúvida, alguém quer colocar alguma questão a se discutir durante a semana? Eu quero colocar um negócio. Por favor. Me ensina como que apaga alguma coisa que eu escrevo errado no R. Como que apaga alguma coisa que escreve errado no R? Tipo, eu fiz toda a conta, certo? Aí, sei lá, errei X coisa.
Eu tô tendo que fechar o R e começar tudo de novo. Uai, que doido. Se é que eu tô entendendo, por exemplo, você tá vendo o R, né? Tá vendo o R agora. Sim. Tá, então você faz lá, sei lá, log de 55, não sei, aí ele dá um valor aqui. Aí você não gostou de, desculpa, vai fazer uma conta assim, log de 55 mais 1 sobre 12, sei lá. Será que ele faz? Vamos ver. Fez. Aí você está falando assim, não é 12, é 5. Seria tipo isso? Eu tenho que escrever de novo, tenho que pagar tudo. Não. O MATLAB, o R, o Octave, alguns desses programas um pouco mais inteligentes, você recupera a linha de comando com setinha para cima ou setinha para baixo. Então se eu vou dar a setinha para cima agora, ó. Pronto, ele recuperou a linha. Eu vou dar mais uma vez, recuperou mais uma, tá vendo? Então eu consigo recuperar... Só seta para cima? E seta para baixo, ó. Aí eu vou com a seta para baixo até que chega uma hora que ele termina tudo. Então, como eu errei, vamos dizer que eu não queria fazer 1 sobre 12, eu queria fazer 1 sobre 7. Uma setinha para cima, eu recuperei a linha. Aí eu dou aquele backspace, sabe? Aquele símbolo no teclado que é uma seta para a esquerda grandona na tecla. Aí eu venho aqui e dou 7. Então agora ele refaz a conta. Tá. Beleza? Então, José, mas se a gente estiver fazendo vamos supor, algum ajuste linear igual a gente estava fazendo, que ele é uma sequência de vários passos, né? Tá. Se eu mudar um passo, não interfere no resultado? Totalmente. Interfere totalmente. Aí você tem duas opções. Uma que é trabalhosa é toda vez que você quer mudar alguma coisa, por exemplo, eu venho aqui numa regressão que eu estava testando aqui antes. Tá vendo? Cadê minha regressão? Tá testando uma regressão aqui antes. Aí eu descubro que esse valor não é esse valor aqui. Esse valor vai ser 10. Aí eu boto para fazer regressão. Aí ele fala que nem conseguiu. Por que não conseguiu? K igual a 10. Ah tá, porque eu apaguei tudo aqui, então não existe mais isso. Na hora que você puxa essas setinhas, se você está numa sequência de operações concatenadas e você mudar uma delas, você vai mudar realmente o resultado final. Daí a noção de usar o script. E quando a gente vem aqui e abre o script, dessa forma, file, R, script, tudo que você colocar aqui, você pode fazer, vamos fazer uma coisa prática, né? Eu vou falar, ó, A igual a 1, B igual a 2, tá? Aí fica chato, né? Não, fazer assim, ó. X igual a C, que vai ser x igual de 1 a 5. E Y igual a, vamos fazer assim, ó, x2 menos 4x. Uma expressãozinha simples, tá bom? E agora eu faço assim, ó, plot x, y. Tá. Se eu selecionar aqui tudo, a gente seleciona por Ctrl A, aí você seleciona tudo, mantém o Ctrl apertado e dá Enter, ele me faz o plot. Aí eu descubro assim, nossa, eu não quero fazer 5 pontos, eu quero fazer 50 pontos. Se você tivesse aqui na linha de comando, você ia ter que voltar 3 setinhas para mudar o comando lá em cima, para depois mudar o comando do Y, para depois mudar o plot. Com o script, eu só venho aqui, faço isso daqui, seleciono novamente e dou Ctrl Enter. Entendeu? Então, quando a gente monta um script, é muito mais simples. Tá? E o script, ele sempre fica assim, ó, com esse asterisco, tá? E fica em vermelho. Quando eu dou um nome para ele, então você dá um nome para ele, Ctrl S, né? Você vai aqui em File, Save, ou então você vem aqui diretamente no símbolozinho de salvamento, e aí você dá um nome para ele. Então a gente vai dar um nome para ele lá de sei lá. Quando eu dou o nome de sei lá, ele já tem aqui o nome de sei lá, tá vendo? Então ele está salvo. Aí você descobre, nossa, eu errei, caramba, a equação não era essa. A equação, na verdade, era x a 3. Então você vem aqui, x a 3. E
xa3, agora eu não sei se é... Eu quero aumentar o número do ponto, como é que é isso aqui? Acho que é PCH igual a 5, 3. Não sei se isso aqui funciona. Aí você faz assim, olha lá, ele mudou agora o tipo de ponto, tá vendo? Em vez de ser uma bola, ele colocou lá cruzinhos para fazer. Veja que quando eu fiz a alteração, a mínima alteração que eu fizer, o nome aqui em cima muda. O nome aqui em cima fica em vermelho com asterisco, tá vendo? Você salva novamente. Veja que qualquer alteração que eu fizer, ó, vamos dizer, esse símbolo agora vai ser 1. Ele fica vermelho de novo, tá vendo? Quer dizer, qualquer alteraçãozinho que você faz, o programa fala para você, você alterou o script. Isso ocorre para você, se quiser salvar com outro nome, você está fazendo um script, o script está funcionando muito bem, mas você quer testar uma outra coisa, mas o seu está testando muito bem, então você pode salvar com outro nome. Enquanto você não salvar, olha lá, agora voltou para fazer bolinha. Porque o pitch é igual a 1. Deixa eu ver um pitch igual a 5 aqui, ó. E tem um outro também que você pode fazer, que se não me engano o comando é sex e o comando é tamanho. Então ele muda, ó. Ficou retângulos gigantescos, quer dizer, ou losangos gigantescos. Deixa eu colocar em 2 aqui que você percebe melhor. Então tá vendo? A gente está brincando com esse script aqui, sem ter o trabalho de voltar nos comandos com setinhas. Então enquanto você estiver usando isso aqui é legal. Agora veja. Por favor. Quando eu for fazer as atividades, eu posso, em vez de utilizar lá embaixo, eu posso fazer como se fosse um script toda vez, eu posso? Eu rezo para que seja, porque o script ele te dá, o R é assim como o MATLAB, e esses programas que usam linha de comando são chatérrimos, porque existem uns programas como o Excel é uma interface, vamos dizer assim, ele é intermediário, né? O MATLAB, o R, é a linha de comando. Se tu erra quer ver, ó, eu tenho isso aqui bonitinho, né? Aí em vez de colocar aqui XY, eu coloco X ponto e vírgula. Aí peço para rodar. Aí o que ele me fala? Ele me dá um erro aqui, ó. Fala, ó, tem uma coisa errada aqui. Ele até que é inteligente esse programa, que ele fala assim, ó, existe um símbolo inesperado, que é o ponto e vírgula. Então ele pede para eu corrigir. E não sei se você está enxergando, ele coloca uma coisinha embaixo do erro aqui, ele fala, isso aqui está errado. Um tracinho vermelho. Tá? Então é muito chato. Isso é muito chato. Agora, quando você faz por script, ele localiza rápido e já te fala. Então eu testo algumas coisas por linha de comando, mas eu juro para vocês, no dia seguinte eu já não sei parte da linha de comando. Então, por script é muito melhor. Sabe? Por script é muito melhor. Fernanda, oi, eu vi que você chegou, beleza? Tá. Então tá. Tá certo? Então não sei se eu solucionei a dúvida, quer dizer, trabalhando com script tem essa facilidade. Outra coisa, eu não quero selecionar tudo com Ctrl A e dar o Ctrl Enter para que o programa faça tudo. Eu estou com dúvida só aqui, ó. Eu quero só mudar, por exemplo, a cor. Eu quero fazer, por exemplo, color, aí acho que é por nome mesmo. Vamos fazer um pink para ficar bem legal. Eu quero mudar só essa linha aqui. Eu não quero mudar o resto. Seleciona só essa linha e dá o Enter. E ele fala que color não é uma situação gráfica. Tá, entendi. Provavelmente ele deve estar simbolizando isso com números. Não sei, deixa eu ver. Vou testar, vai. É porque também não, tá vendo? Ele fala que não é um parâmetro gramático, tá? Então não vou saber fazer com color. É porque tem vários pacotes do R com vários pacotes são pacotes gráficos e tem pacotes gráficos mais simples. Só que mais simples não é mais simples, é bem mais sofisticado, permite fazer muito mais coisa. Mas, e que eu costumo usar, mas assim, o comando é só color, aqui já não deu certo. Mas talvez deu certo o seguinte, deixa eu ver, plot, será que ele dá um xlab? Eu não sei se ele dá um xlab, vamos ver se ele dá um xlab, igual a teste. Agora deu. Se você olhar o plot aqui embaixo, apareceu no eixo X teste, tá? Essas coisas são chatérrimas, isso é verdade. Por isso que quando você monta um script, ele está funcionando bonitinho,
lá para um trabalho que você tem de mobilização, um trabalho ambiental que você tem, um trabalho qualquer, e você tem um script, você muda o que você deseja. Isso aqui não é teste não, isso aqui é, sei lá, controle. Você muda só isso daqui, seleciona só a frase e aí você consegue mudar o gráfico, né? Uma vantagem que esses tipos de programas têm, como R, é que, por exemplo, se você tivesse um aplicativo, tem dois tipos, né, que eu coloquei assim de aplicativos. Uns usam linha de comando, eles são do tipo, o que você faz é o que você obtém, what you see is what you get. Vou falar de outro jeito. Uns aplicativos são como o Orange, como o GraphPad, como até o Excel. O Excel não é tanto assim não. São aplicativos chamados point and click. Você aponta o mouse e clica para onde você deseja. Aí você consegue montar o esquema. Lucilene, você chegou, Lucilene. Olá. Beleza. E chegou mais alguém. Não, acho que é a Lucilene. Ô, José. Oi. Qual é aquele programa que você usa depois que você coleta os pontos lá pelo XY Scan? Acho que é esse o nome? Tá, isso mesmo. Que você fala que a gente pode usar o Excel também. Só que quando a gente salva, ele não abre no Excel. Aí eu tenho que ir digitando número por número no Excel para criar aquela tabelinha lá. Nossa, santa paciência, que isso? Não. Ele deve abrir sim. O problema é o seguinte, quando você salva por aquele programinha, ele salva como um texto, na verdade. E esse texto tem uma atribuição, uma atribuição que eu vou escrever aqui, ó, CSV. CSV é a sigla de comma, que é vírgula, separated, separado, value, valor separado por vírgula. Então isso significa que é como se você tivesse todos os seus X aqui, todos os seus Y aqui, e ele separa isso em colunas por vírgula. Então o que eu creio que dê para fazer pelo Excel é importar. O Excel eu não mexo com o Excel, porque o Linux não tem Excel. Eu mexo com o LibreOffice, que é o pacote gratuito que tenta imitar o Office, né? E por exemplo, no LibreOffice ele abre diretamente, quer ver? Ó, dando um exemplo bem claro, vocês devem estar enxergando aqui. Papapapum. Ixi, pelo amor de Deus, não vai me travar a cá agora. Não quis abrir aqui não, agora não gostei disso não. Melhor eu ficar por aqui então, senão ele pode travar. Ele abre numa boa. Pode ser que no Excel você tenha que importar. Será que não tem um outro programa? Não, teria que ser. Se você trabalha com Excel, ele teria que pegar por Excel. Professor, Oi. José, eu consegui importar o meu tava em arquivo, enviar TXT, alguma coisa assim. TXT. Na hora que eu consegui pelo Excel. Isso. Só que o modo que eu salvei a primeira vez como CSV, a primeira opção do Office lá. Daí deu errado. Aí na segunda vez eu salvei CSV, daí dentro do parênteses vírgula. Daí por ele eu consegui fazer. Ah, então é isso. Então o truque é esse. Deve ser por isso. Deve ser por isso. Eu não tenho esse problema. O LibreOffice ele tem o parente do Excel dele, o primo pobre, chama Calc. E aí você pede para abrir, o arquivo já abre, ele só fala para importar. Ele fala assim, como que você quer que eu importe? Só que a operação padrão já é com vírgula, então eu só dou ok, importa do jeito que tá, ele vai rapidinho. Eu tô com medo desse negócio aqui. Mas, professor, a hora que a gente tentou, eu e a Milena tava fazendo, a gente tava mandando pro Excel, Sei. só que tinha valores que era um ponto alguma coisa. Ele tava convertendo isso para 100.000. Tá. Configuração regional do programa. Porque em inglês 1,000 não é 1, é 1000. Uhum. Né? E 1.000 eu acho que é o nosso 1,00. Então é configuração regional. Isso eu sei que dá para fazer. O problema que a gente tem central é que o R. Quer ver? Por exemplo, eu vou importar dados aqui, dados quaisquer aqui que eu tenho aqui em algum lugar. Putz, como é que eu vou importar agora o dado? Deixa eu ver aqui. Recentemente, esse aqui, Laminine. CSV. Se você observar, o dado está como ponto. Isso para ele é sagrado.
Então o dado precisa vir como 0 ponto alguma coisa, entendeu? Se vier 0, alguma coisa, ele não trabalha, o que significa que quando você exporta algum arquivo de bloco de notas que contenham dados, esses dados têm que estar com pontos. Eu queria mostrar, mas eu não consigo. Mas talvez eu consiga por aqui, deixa eu ver. Abrir. Esse arquivo original aqui, ou um parente dele, deixa eu só ver aqui. Aqui. Um parente dele, ó, XYScan, tá vendo? TXT. Tá fazendo mais cedo. Olha lá, ele é tudo como ponto. O que deve estar acontecendo é que o Excel ele exige que seja vírgula. Essa que é a diferença. Um truque que se pode tentar, mas eu não sei se funciona, é o seguinte. Se você abrir isso num bloco de notas qualquer e vir num comando aqui para substituir tudo que é ponto por vírgula. Opa, por Z não, por vírgula. E aí você pede para substituir tudo de uma vez só. Ele substitui, tá vendo? 20 substituições. Pode ser que dessa forma consiga importar. Isso é um complicador mesmo, porque quando a gente quer pegar os dados com um programa qualquer, a gente tem essa parte limitante. Outra coisa que vocês podem fazer também, mas aí só dá para fazer com poucos dados, né? É pegar na curva no olhômetro. Não tem problema nenhum para mim, viu? Porque eu não estou interessado em como que você pega os pontos da curva. Estou interessado mais se você no futuro vai conseguir utilizar esse tipo de ferramenta para os seus dados. Então você pode pegar no olhômetro. Você tem lá o eixo X, o eixo Y, vai na olhometria e chuta os valores, tá bom? Isso não teria problema. Aí você constrói no Excel lá o X aqui, o Y aqui, de boa, tá? Não tem problema nenhum. Mas se você... Opa, manda lá. Só aproveitando que você fez isso aqui, depois que você concluiu aqui, você consegue salvar para mim ver como que você faz o salvamento da tela? Tipo assim, pelo file, assim, porque eu salvo meus arquivos aqui no computador, só que quando eu vou abrir, não aparece nada. Então eu tenho que fazer tudo de novo. Como que faz a impressão da tela? Não, tipo assim, salvar mesmo tudo que você fez aí agora na tela, sabe? Só que tipo assim, eu vou eu tenho um disquetinho ali, eu vou no disquetinho e vou pelo file. Só que eu clico em salvar, salvo no desktop meu, por exemplo, na área de trabalho minha. Só que quando eu vou abrir para poder importar os dados, ele me dá tudo zerado a tela. Se bem estou entendendo, por exemplo, a gente quer salvar tudo que está escrito aqui assim, ó. Isso. Ah, tá, entendi. Tem algumas formas de fazer isso sim. A mais fácil é a seguinte, ó. Clica no finalzinho. Finalzinho é aqui, tá? Porque aqui é a linha de comando, né? Espera aí. Certo. Aqui é a linha de comando. Então, se você tentar clicar e selecionar, não dá. Mas se você clicar onde não tem a linha de comando, você faz isso aqui, ó. Aí você dá um Ctrl C. Copia. E aí você cola, por exemplo, num bloco de notas. Tá tudo aqui, ó. E aí você salva no bloco de notas. Essa é a forma mais simples, mas é a forma menos intelectual de fazer o processo. Depois eu vou ensinar para vocês um jeito melhorzinho de fazer, tá? Mas esse é um jeito de fazer. Você consegue ficar no bloco de notas aqui com toda a informação que você precisa, certo? Mas é só no bloco de notas aí, né? Salvar, tipo, tudo que eu fiz no programa não salva. Para manter os 4 campos salvos, por exemplo, 4 lados, 4 campos. Tá, mas aí você não quer a visão da tela, você quer vamos dizer assim, o resultado, etc e tal, essas coisas. O resultado de uma análise, por exemplo. Não é isso? Por exemplo, você faz uma regressão linear. Aí você quer saber o resultado da análise no arquivo. Beleza, não, tranquilo. Eu falei para vocês essa semana que eu ia preparar um script bem bonitinho, tanto para linear quanto para não linear, depois que vocês fizessem a atividade. E a ideia é justamente essa. É porque como R é comando chato, eu não vou ficar ensinando para vocês, para você salvar uma tela, use o comando, para você salvar esse dado, use esse comando. Não, eu já quero passar o script pronto, que aí fica mais fácil para vocês poderem trabalhar, inclusive, com dados do projeto de vocês até. Então, por exemplo, tem um comando chamado capture output. Tem um comando chamado write.table, tem um comando data.frame.
Isso é chatice para vocês aprenderem. É melhor eu passar o script montado, por exemplo, eu vou passar o script para vocês de regressão linear, na qual o trabalho que você vai ter que fazer é importar os dados. Você importa os dados por aqui. E para quem trabalha com Excel, você pode importar os dados a partir do Excel, tá? Mas quando você fizer isso pela primeira vez, o programa vai falar assim para você: olha, eu preciso baixar um pacote de importação do Excel que eu não tenho. Aí você fala: não, beleza, dá ok. Ele vai demorar uma meia hora às vezes para baixar, não se assuste. Porque ele baixa, carrega, mas ele faz isso uma vez só. A próxima vez que você for usar o RStudio, ele já baixa diretamente do Excel, tá? Não tem problema. Como eu não uso o Excel, eu venho sempre por aqui. Eu importo os dados sempre por aqui. Que aí é por bloco de notas com essa separação de CSV. Quando eu passar para vocês esse script, você vai vir por aqui, vai localizar o seu dado lá em CSV ou mesmo em TXT, ele importaria como TXT, aí o dado vai aparecer aqui. Aí você vai só vir aqui e abrir o script. E a única coisa que você vai fazer se o seu dado aqui é laminina, sei lá, aí você vai escrever lá laminina para o teu dado, vai selecionar, vai dar um enter e aí ele vai rodar para você a regressão linear, vai fazer o gráfico colorido, vai salvar o gráfico, vai salvar o resultado da regressão em arquivos separados, tá? Em arquivos de bloco de notas separados, vai salvar o gráfico em atributo de imagem, em atributo PDF, que o PDF ele é uma imagem de alta resolução, de tal maneira que você pode, por exemplo, submeter para uma publicação científica, porque as publicações não aceitam baixa resolução, só alta resolução, entendeu? Então eu vou deixar isso aí disponível. Aí pela curiosidade de um ou de outro, você fala, e mais coisinhas, tá? E mais coisinhas, como por exemplo teste diagnóstico, para saber se a regressão ficou boa, não ficou boa, coisa assim. Tá? Então vai ficar uma coisa um pouco mais longa, mas eu vou deixar isso, eu quero jogar isso pronto para vocês. Por hora eu queria só que vocês conseguissem pegar dados da literatura, de qualquer forma, e fazer uma regressão linear e uma regressão não linear, para que depois vocês tivessem condições de fazer isso com dados que fossem próximos da realidade de vocês, tá? Certo? Mas isso que você falou, Gustavo, tem muito a ver com o que eu queria conversar hoje com vocês todos, que é o seguinte: vocês vão começar a fazer trabalho experimental quando o Covid-19 deixar, mas vão, né? A pós-graduação já liberou a possibilidade de trabalho experimental nos laboratórios, com todos os artefatos de proteção, os protocolos de segurança, mas está liberado. E semestre que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a graduação também estará liberada, inclusive para atividades práticas. A gente está discutindo na universidade como que isso vai acontecer, mas vamos lá. E aí uma hora você vai ter que ir lá para a bancada de novo, né? E uma coisa que acontece muito na bancada, isso eu falo para todos vocês, tá? É que a gente se perde nas coisas que a gente precisa trabalhar. Então você tem um arquivo jogado aqui, tem um resultado gráfico jogado aqui, tem um resultado de análise jogado ali, tem um paper que você jogou a colar, etc. e tal, tá certo? E aí nesse sentido, tá bom. E aí nesse sentido, deixa eu iniciar a sessão aqui, fazer uma nova sessão aqui, deixa eu ver se ele vai aceitar a minha nova sessão. É interessante que se tenha algumas como é que eu falo? Alguns delineamentos, está demorando demais para gerar. Eu estou com medo danado que esse negócio aqui possa vir a travar. Não, até que não. Eu já sei, é porque está fazendo a gravação. Então, fazendo a gravação ele demora mais. Deixa eu ver o que ele fez. Não era isso que eu queria também, não. Tá, deixa quieto. Vou deixar assim. E nesse sentido, existe uma coisa chamada de experimentação reprodutível, tá? Experimentação reprodutível. Quando a gente fala em ciência, desde Descartes, né, René Descartes, ciência cartesiana, o que se fala de ciência é aquilo que você pode reproduzir. É aquilo que eu posso reproduzir, o que você fez, desde que você me ofereça condições para isso. Só que nesse mundo maluco que a gente vive, que vocês vivem também, você vai fazer um experimento lá no laboratório que dá super certo, aí depois você vai fazer esse experimento alguns dias depois e ele não dá super certo,
E você tem as anotações, por exemplo, de como o experimento é feito, mas você se perde nos arquivos de computador, da onde que estava teu resultado, onde que estava a tua análise, etc. e tal. Então existe um princípio, eu estou falando isso de metodologia científica, tá? Chamado de experimentação reprodutível, que tem, vamos dizer, alguns pilares, alguns patamares, que vem estabelecer como que uma pesquisa científica deve ser feita lá no teu laboratório, de forma a você congregar as informações e não se perder nelas. Isso tem a ver com o emprego do RStudio diretamente para esse tipo de análise ou qualquer outro programa. Então, uma dessas situações, que é essa que o Gustavo mencionou, ela diz basicamente o seguinte: documente tudo. Então, o caderno de laboratório, dizem os puristas, que não deve nem sair do laboratório. Ele não é seu, ele é do laboratório. Por incrível que pareça, você pagou, você comprou, você escreveu, você corrigiu, e os puristas falam assim que o caderno é do laboratório. Mas enfim, independente disso, você que tem que documentar. Documente tudo. Então a documentação experimental, beleza, isso aí não tem tanto problema, vocês têm o hábito de fazer isso, talvez desde a iniciação científica até. Mas quando se fala em documentação integral, se fala da documentação disso que vocês acabaram de mencionar, documentação dos meus resultados. Porque se eu estou no meu Excel, eu consigo colocar o dado X, o dado Y, a regressão aqui, pá, pum, pá, e ele é tão bonitinho e legal que quando eu vario um dado somente, ele concatena todas as variações possíveis ali. E isso é uma forma feliz de documentação para análise, né? Ela facilita, porque se daqui a 2 ou 3 meses, ou às vezes no meu caso até no dia seguinte, você vai pegar aquela análise para fazer de novo, se não tiver bonitinho ali na planilha já feita, às vezes nem sei por onde começar, sabe? Então essa documentação integral, ela é bem pertinente. Só que por vezes a gente consegue documentar parte dessas análises, né? Nesse sentido, o R é interessante porque ele permite você documentar tudo. Essa forma que eu mostrei para vocês, por exemplo, de documentação das linhas de comando é uma forma pobre, mas é uma forma eficiente. Tem outras formas que eu vou ensinar ao longo do semestre. Mas uma forma que o RStudio tem, que é muito bonitinha, muito legal, só que dá trabalho para aprender, é a seguinte, não sei se vocês estão me acompanhando. Espero que sim, senão estou falando aqui para o caminhão de lixo reciclável que acabou de chegar tocando aqui. Ele tem um sistema que é mais complicado de se aprender, e uma ideia hoje da videoconferência é mostrar algumas coisas que o RStudio tem também. É você criar aqui num novo arquivo, não um script, mas olha a quantidade de coisas que você pode criar aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Estão enxergando? Se alguém puder me confirmar. Beleza. Tá sim, professor. Beleza. Jóia, obrigado. Tudo isso daqui, ó. Então não é só o script que ele faz, não é só um arquivo que ele faz. Não é só um arquivo de texto. Tem umas coisas loucas aqui que ele faz, tá vendo? Tem coisa louca que ele faz aqui. Ele faz apresentação, faz documentação. Só que aí você vai ter que entrar nos www da vida, né? Para ver as dicas de como fazer isso. Ou pegar livro de internet. Cara, tem tutorial para tudo quanto é coisa do R que tem por aí. Tá? Mas uma simples, só para ilustrar para vocês que a gente está num momento de videoconferência e tem coisas mais importantes para mostrar, que você pode transformar isso no HTML. Tá? O exemplo, se eu jogar isso aqui, por exemplo, por HTML, ele tem um exemplo aqui. Tá? Ele tem um exemplo que é um exemplo padrão que ele deixa aqui só para mostrar o potencial do babado. Nesse potencial do babado, você, sei lá, faz qualquer coisa aqui, salva por qualquer coisa aqui, e aí você gera aqui, tá vendo esse comando aqui? Ó, você gera automaticamente, olha que legal. Legal se for, né? Olha só que legal. Ele gerou automaticamente um documento em HTML, ou seja, um documento que pode ser lido por qualquer browser, né, Firefox, etc. e tal, no qual você tem texto, veja que esse texto é o mesmo texto que está aqui embaixo, no qual você tem outras informações, tem uma tabela aqui, cadê? Em algum lugar aqui ele menciona uma tabela, inclusive plotagem. Onde que foi parar meu babado aqui? Agora eu já não sei. Tô com medo de perder. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele menciona texto, ele menciona um resultado qualquer de uma análise,
E ele coloca o plot, inclusive. Então isso tem muito a ver com essa história de você sair documentando coisas. No caso aqui, você está documentando num arquivo só. Tá? Então, isso é um recurso importante que tem, mas para nós, nesse momento, ele é mais complicado de se aprender a fazer. Se eu quero, por exemplo, uma análise, eu quero documentar a minha análise, quero documentar o plot que eu acabei de fazer aqui, tá? E não preciso documentar o meu script, é só eu salvar, né? Eu posso fazer isso tudo, mas o legal é eu fazer isso tudo num lugar só. Então, além de documentar tudo, seria interessante que eu pudesse documentar tudo num projeto único, em que eu coloco ali os meus dados, eu coloco ali o paper da literatura que eu peguei, eu coloco ali várias coisas. Então vamos simular isso criando um projeto. Tá? A gente vai criar um projeto. Você cria o projeto assim, ó, quero criar, quando você chega aqui em novo arquivo, ó, você tem várias opções aqui, mas isso como arquivo. Se você vier um pouco mais embaixo, você tem projeto. Tá? Então você cria um projeto. Qual que é a grande... Oi, perdão, pode falar. Tá. Qual que é a grande ideia do projeto? A grande ideia do projeto é que... Aliás, eu não sei agora o que eu fiz, porque eu me perdi aqui todo. Deixa eu ver aqui. Esse sinalzinho de mais também permite, ó, criar... Não, permite minha avó, não permite não. É esse aqui, ó. Criar um novo projeto. Então ele fala assim, você quer que salva, quer que não salva? Não, não salva nada não. Deixa do jeito que está. Aí ele abre isso daqui. Qual que é a ideia? Qual que é a lógica de se criar um projeto? Ó, vocês podem me interromper, tá? A hora que vocês quiserem. Até porque se vocês não me interromperem, eu não vou saber o que vocês estão querendo perguntar. Qual que é a lógica de criar um projeto? A ideia do projeto é que ele vai jogar todos os seus arquivos experimentais, análise, plot, paper de literatura pertinente àquela análise, coisas dessa, figuras, etc., num diretório só. Então isso já é uma tremenda de uma vantagem, porque daí você tem um projeto concatenado ali. O estúdio ele é interessante como IDE do R, né, como uma interface do R, porque você estando trabalhando naquele projeto, quando você abrir teu computador e abrir o RStudio, ele já abre naquele projeto. Aquele projeto que você estiver trabalhando, ele já abre. Então ele dá sequência para o seu trabalho. Então vamos criar aqui um novo diretório. Eu vou criar um novo projeto. Ah, vocês não viram, né? Espera aí. Deixa eu tentar de novo. Vai demorar um pouquinho só, mas aí ele vai abrir. Eu tenho várias coisas que eu posso criar. Eu posso criar esse projeto num diretório que já existe, eu posso criar esse ou num novo diretório. E tem umas coisas doidas também, que é controle de versão. Explico brevemente o que é isso. Pois não? Tá. Explico brevemente o que é controle de versão. Sabe quando você salva um documento do Word lá do teu TCC? Aí você salva assim, TCC 1. Aí depois você salva TCC 2, TCC 3, TCC 125. E aí você fica meio que perdido, porque você não sabe qual que é a versão TCC melhor, TCC final, TCC não sei o quê. Sabe? Mano, essa história? Quer dizer, você tem dificuldade de saber, nossa, qual que era aquela minha última versão? Aonde que eu coloquei? Qual que é a melhor? Ou a qual que eu tenho os dados? Então, esse controle de versão, o R consegue comparar os projetos e dizer para você qual foi o projeto que você fez a atualização que você está querendo naquele momento. Eu estou procurando aonde que eu encaixei tal script. Ou aonde que eu encaixei a mudança em tal script. Aí ele faz isso para você. Mas é aquela história. Tudo na vida é termodinâmico, né? Tudo na vida exige também um pouco de sacrifício para certas coisas. Se você quiser fazer uma coisa mais simples, você mantém só aqui, ó, tá? Novo diretório. E aí, veja, você tem várias opções, cara. Essa é uma vantagem e uma desvantagem, tá? Por exemplo, esse Markdown aqui, o website, permite você criar um website com análise dos seus dados, para você ter uma ideia. De tal forma que você consiga só jogar seus dados novos ali obtidos e ele automaticamente, baseado em todo o contexto que você colocou ali, ele reanalisa tudo. Tá? Esse é uma das situações que são muito pertinentes à ideia de experimentação reprodutível, que é compartilhamento. Você é capaz de fazer uma pesquisa toda que você oferece para alguém
o seu colega de trabalho, a pessoa que está trabalhando junto com você, o seu orientador, co-orientador ou então um colega qualquer, você oferece para a pessoa condições plenas de reproduzir tudo aquilo num arquivo HTML de repente, entendeu? Mas, até por uma questão de horário, já deu 11 horas, né? Tem várias outras. Esse Shine aqui, então, se você quiser procurar saber só de brincadeira no Google, é um barato. É um barato, porque sabe barra de rolagem, que você sobe e desce aqui, ó, barra de rolagem? Então, esse Shine aqui, ele faz, por exemplo, você faz lá um ajuste linear de alguma coisa lá, sei lá, eu não sei exatamente, né, como explicitar isso em palavras, mas você tem uma análise qualquer lá. Aí nessa análise, o seu coeficiente é igual a 2. Só que você quer testar como que o gráfico ficaria com 3, 4, 5, 6. Imagina que você faz um aplicativo que você vai fazendo isso aqui na barra de rolagem, o gráfico vai fazendo isso aqui, ó, tá? Então ele vai fazendo uma coisa meio animada, o propósito é de animação. Desenvolve pacotes, obviamente. Eu quero mencionar um pouco para vocês o potencial do que são esses pacotes, para que nessa semana eu apresente para vocês alguns pacotes úteis para a parte de bioquímica, mas o que a gente quer é um novo projeto. Então, no novo projeto, você localiza aqui aonde que você quer o diretório. Então, eu vou criar esse no VC aqui. Ó. Eu tinha testado um aqui antes para ver se ia dar certo, né, para não fazer feio. Então, eu vou testar aqui nesse diretório aqui da nossa semana. Esse que vai ser o diretório. E aqui vai ser, por exemplo, o projeto vai ser, sei lá, VC projeto videoconferência, dia, sei lá que dia é hoje, 29? 29. Então esse é o nome do projeto, né? É o nome do diretório. No momento que eu crio o projeto, ó, ele tá indo para o projeto. Ó. No momento que eu crio o projeto, ó lá, ele apaga tudo que foi feito antes, tá? E agora ele vai abrir uma janela só com aquilo que se pretende colocar no projeto. Ó, ele zerou a janela, tá vendo? Ele zerou o ambiente, ele zerou tudo, ele só tem isso aqui, ó, projeto. E veja que aqui você tem um caminho de diretório em que você tem, aqui ó, VC, o projeto VC, ele está aqui, tá bem? Então eu posso colocar aqui dentro, eu não sei se eu vou conseguir, ih, já deu aquele pau lá no outro, eu nem vou tentar ir lá agora. Se você for no diretório, se bem que aqui ele vai me mostrar os diretórios, aqui ele vai mostrar, ó. Eu tenho aqui esses diretórios, aí eu entro aqui na semana, aí da semana eu venho, acho que aqui ele consegue ir, Então eu venho aqui no VC, no VC eu tenho aqui, ó, VC 29, tá vendo? Então eu tenho aqui um diretório onde eu posso colocar toda a minha informação. Esse é um pressuposto básico da experimentação reprodutiva, tá? E depois eu passo um texto para vocês sobre isso, para vocês darem uma olhadinha. Texto em inglês, tá? Mas é um texto assim de... ele é de um livro, dentro de um livro de RStudio, é um texto de 5 páginas, das quais vocês vão ver que o importante mesmo é menos de meia página. Então vamos lá para onde eu quero ir, né? Na verdade eu quero ir para o meu projeto aqui, né? Então ele está aqui no projeto. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer dentro dessa ideia de lógica reprodutiva, o que eu vier a produzir agora, que nós vamos pegar dados da literatura e fazer uma análise não linear com os dados da literatura, já que vocês estão tendo problemas também com esse tipo de análise, ele vai ser centralizado nesse projeto. De tal maneira que, quando eu abrir novamente o RStudio, se eu for abrir novamente o RStudio, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou montar esse projeto aqui e depois eu vou zipar ele e jogar no Moodle. De tal maneira que quando você entrar no RStudio e abri-lo no projeto, ele vai abrir na configuração que se pretende aqui. Por quê? Por várias coisas. Por exemplo, quando você abre o RStudio, você não sabe qual que é o diretório que ele abre, né? Você pode escolher o diretório por aqui, ó, Setting Working Director, tá? Você pode escolher por aqui, ó, escolher o diretório, ou então colocar o diretório como sendo um diretório de trabalho. Só que quando você trabalha com um projeto, e olha que bonitinho, o projeto aparece aqui, ó, tá vendo? Bem aqui no canto. Quando você trabalha com um projeto, ele automaticamente já vai jogar tudo naquele diretório. Então, essa é uma ideia, a ideia básica então envolve documentação global do que você tem, organização dos seus dados, informação de literatura, etc., plot, gráfico, análise, dados originais, todos num diretório único.
possibilidade de compartilhamento dessa informação, quando você for passar, por exemplo, o teu professor, e o teu professor, teu professor, se for o R, ele vai ter que saber um pouco, né? Mas você vai passar os dados para o professor, por exemplo, uma planilha de Excel, que ele vai saber mexer, vamos dizer assim, ele já está lá naquele diretório, aquela planilha, naquele diretóriozinho, você já vai e passa. Então isso é muito importante. Uma lógica muito eficiente da qual o RStudio se encontra, o MATLAB também se encontra, programas dessa natureza, e que se difere de outros programas como Orange, GraphPad, etc. Primeiro que você não paga, né? Então, buscar a gratuidade é uma grande vantagem, buscar a gratuidade desses programas, porque você obterá atualizações desses programas sem precisar pagar nada, já que o programa é gratuito. Mas não é só isso. Tudo que a gente faz no R, se vocês notarem, é feito pode ser muito bem feito em bloco de notas. É feito por texto, né? Você não tem sintaxes específicas, você não tem aplicativo que abre uma coisa muito específica lá de clique de mouse, de menu, coisas muito específicas que você precisa ter. Ele é bloco de notas. Tanto é que esses scripts que a gente salva, eles são lidos por bloco de notas. Então, uma lógica da experimentação reprodutível é que tudo seja texto. Tá? Transforme tudo em texto, de tal maneira que você consiga recuperar aquela informação em versões mais adiantadas daquele software que você está trabalhando, no caso do próprio R, mais para frente, daqui a anos, e que você possa fazer alterações sem necessitar da plataforma. Vou dar um exemplo concreto. O pessoal na Unifal usa muito Orange. A gente rouba o Orange, essa que é a verdade. Ninguém compra o Orange. Eu não conheço ninguém na Unifal que tenha comprado o Orange. $1.500, se não me engano, de uso acadêmico. Então pega pirateado. Já tem um monte de problema que eu não vou discutir aqui sobre a ética, etc. e tal. Mas um problema básico é que muitas dessas versões que estão por aí, elas têm falhas. E o mais importante, o Orange lança depois de um determinado período, a empresa também não é imbecil, que é a Orange Lab, ela lança uma nova versão. E a nova versão às vezes não incorpora a leitura dos dados que você fez. Por exemplo, você tem a versão 8.0. A versão hoje acho que está na 9. Alguma coisa. Você não consegue abrir coisas da 9, na 8.0. E o cara desenvolve de tal forma que coisas que são feitas na versão 9 são super legais de se fazer. Mais fácil, mais bonito, mais colorido, mais tridimensional, mais não sei o quê. Isso você já não consegue fazer. Aí você tem que roubar a versão 9 também. Tá? Já quando você trabalha com a identidade de texto, como o R trabalha, além de você ter essa distribuição livre do software, né, inerente, tudo que você faz é texto, então o texto é muito fácil. As novas distribuições, vamos dizer lá, Windows 2021, ele vai ter o seu R 2021, ele vai ler numa boa, ele não vai ter conflito, não tem diferenças grandes de sintaxe, a atualização é automática, tá certo? E uma outra coisa que é importante para finalizar antes da gente testar o projeto aqui imediato é a legibilidade do que você está fazendo. Vamos dizer que você use o Orange. Tá? Ou vamos dizer que você use o Excel. O pessoal usa demais o Excel. Eu queria só fazer um alerta. Se você for trabalhar no teu projeto de mestrado e precisar fazer uma análise séria, estatística, o Excel, entra na internet para você ver. O Excel é cheio de falhas estatísticas em análises. Tá bom? Inclusive, curva de superfície de resposta eu não sei. Agora eu estou na dúvida. Porque vocês usam isso muito na área da biotecnologia, eu acho. Mas ele tem falhas estatísticas graves. Então você pode procurar saber por aí, dá um Google para você ver. Mas ele, por exemplo, você faz lá a tua planilha, né? Você faz a planilha lá, X, Y, gráfico, análise, mas vamos lá. Você não tem informações ali de como aquilo foi feito. Às vezes você vai pegar aquela análise mais para frente, ela é mais sofisticada um pouquinho, porque tem gente que sabe mexer bem no Excel, né? Consegue fazer cálculos entre as abas, né? Entre as abas. E você não sabe como aquilo foi feito. Ou pelo menos você não consegue, você até clica lá na célula e vê lá aquela continha toda alocada ali, mas você não sabe de onde surgiu aquela continha.
Outra, você não tem dados da literatura em cima daquele material. Você pode até colocar a imagem, colar a imagem do Excel de uma, sei lá, de uma metodologia qualquer do paper lá, mas você não cola o paper, né? E por aí vai. Então, nesse tipo de programa, de clique de mouse, de point and click, é muito difícil você registrar a sequência de coisas que você está fazendo. Uma dúvida que foi levantada hoje. Como é que eu faço para pegar tudo que eu fiz? Né? Quando você tem bloco de notas e quando você tem a possibilidade, quer ver? Eu vou abrir aqui um arquivo recente que eu estou desenvolvendo aqui da minha conta aqui para vocês terem uma ideia. Tá? Esse aqui é um script. Tá? Isso aqui é um script. Tá? Quando você faz por scripts, ou seja, bloco de notas, tudo isso aqui que está em verde, ó, que vocês estão lendo, tudo que está em verde aqui, ó, são comentários que você faz. Ó, aqui tem uma equação louca, aqui também tem, aqui tem um plot, mas aí você vai colocando, ó, define θ, define a variável, intercepta isso, calcula aquilo, tá? Aqui eu coloco da onde que veio o paper que eu peguei, por exemplo. Aqui eu coloco como que eu carreguei o dado, aqui a entrada de dados, os cálculos automáticos, tá certo? Então veja que você tem esse tipo de legibilidade. Então esse é o último princípio, senão a gente atrasa demais para brincar mesmo com R. Chama-se, tem um termo em inglês engraçado, cuja tradução é humanamente legível. Então você registra os seus dados, registra a sua análise de forma a ela ficar humanamente legível. Se vocês olharem aqui, ó, isso aqui, vocês não vão entender nada. E eu, se olhar daqui a alguns dias, também não vou entender o que é θ. Mas aqui do lado, eu já vou entender. Então isso aqui está me definindo aquela variável independente para depois fazer a plotagem e tal. Esse aqui até que ele não é tão sofisticado assim. Tinha uns mais bonitinhos, por exemplo. Tá? Esse aqui, por exemplo, isso aqui é um script. Olha o tamanho do script. Olha o tamanho do script. Imagina que você vai tentar fazer isso daqui. Num Excel registrando o que você está fazendo. Então, a grande vantagem, isso aqui abre num bloco de notas. Se eu por exemplo, lembrar que eu preciso alterar alguma coisa, estiver distante do computador, e eu lembrar, nossa, eu preciso alterar antes que eu esqueço, eu abro no celular o arquivo de texto e modifico, se eu tiver a noção do que eu preciso modificar, o que eu desejo ali, eu só faço um comentário para mais tarde eu poder registrar. Mais tarde eu preciso chegar no computador e fazer isso aqui melhor. Tá bem? Deixa eu ver se eu consigo exemplificar isso aqui, rodar esse script para vocês verem. CV Start, deixa eu ver se eu consigo. Pesquisa, ggplot, script, papá, paper, onde é que está aqui? CV SCAT, deve ser linearização, CV SCAT, não, ele precisa do CV SCAT, né? Caramba, acho que não está aqui. Que droga, será que eu não consigo pegar? Deixa eu ver aqui. Eu paguei linearização, né? Isso aqui não vai dar, deixa eu ver, CV Select, eu não posso perder tempo com isso não, senão vocês vão, vai ser muito chato perder tempo com isso daqui. Tá, só testar só mais um aqui, tem que estar, puxa, não tá. Bom, vou testar isso aqui, vai, vamos ver, às vezes dá certo, VIVL, vai, peguei o dado, importei o dado está importado aqui, o dado chama dados novo, tá, sei lá. Então vamos ver aqui, vai ter que chamar dados novo. Vamos ver se ele consegue fazer. Dados novo. Aqui se eu escrever dados, como ele já pegou, dados, ele já me disse que eu tenho duas opções, novo. Bom, tomara que ele consiga rodar, vamos ver. Eu boto ele aqui para rodar. Pode demorar um pouco, vamos ver, papum, beleza. Olha o que surgiu aqui, ó. Surgiu o plot já em PDF, porque eu pedi para fazer PDF, surgiu um resultado de uma determinada análise aqui, e se eu for ver o plot está aqui bonitinho, ó, com etiquetas nos eixos, tá? Inclusive com subscrito, coisa que, por exemplo, o Excel, se não me engano, não faz subscrito, superescrito, não tenho certeza, tá? E já com um determinado ajuste aqui. Mas olha a simplicidade que eu precisei fazer.
Eu só fui lá e importei o dado. E joguei o dado aqui e mudei o dado aqui só. E ele pegou, reproduziu toda essa análise aqui, que sabe lá Deus o que está fazendo. Mas eu sei como está fazendo porque eu tenho as anotações de tudo textuais. Tá? Então aqui, por exemplo, tem um comando para fazer ajuste, tem um comando para escrever o dado, tem um comando para exportar, tem um comando... Não, tem comando para tudo quanto é lado. O que mais tem aqui é comando. Tá certo? Então veja que quando você faz um script em bloco de texto, isso facilita muito, principalmente quando você coloca os comentários. Então, resumindo para não enrolar mais, tá? Para a gente poder ir para o projeto mesmo. Eu estou lendo só aqui porque é a síntese do babado. Documente tudo, inclusive a sua análise, documente a sua análise. Na medida do possível, utilize um programa que faça essa documentação por bloco que você consiga ler em texto, como é o caso do R, que você faz em texto. Coloque comentários em tudo que você faça, ou seja, torne aquilo humanamente legível da sua análise. Por exemplo, vocês fazem uma análise, vocês fazem um script do R e vocês têm algum trabalho conjunto na bancada, você pega o teu script, passa para o teu colega reproduz porque tem uns comentários ali de como fazer, entendeu? Junte tudo vamos dizer, organize bem os seus arquivos. No nosso caso, veja, a gente está organizando nesse projeto chamado VC29 aqui, né? E veja que na hora que eu joguei o script, ele está começando a salvar tudo automaticamente ali. E só. Tá? Alguém quer colocar alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá, beleza. Tá certo. Tá vendo que tá vermelhinho aqui, ó? Se eu salvar do jeito que está, ele vai salvar desse jeito. Às vezes você fala assim, mas eu fiz o meu script tão legal e esses meus dados aqui são os dados do fulano. Eu não quero estragar meu script com os dados do fulano. Tudo bem. É só você vir no comando... Aqui, acho que é salvar como. Não. Aqui, ó. Salvar como. Aí você salva com outro nome, só isso. Entendeu? E aí resolve tudo. Como eu não quero estragar meu babado aqui, eu vou... jogar isso fora, não salvar. Jogar esse aqui também. E jogar esse aqui também. Então, beleza. Bom, então vamos nesse projeto aqui, ó. Pegar dado da literatura e fazer uma análise não linear novamente, né? Eu não vou insistir muito com isso não, tá? Fiquem tranquilos, não é tanta insistência não, é só para essa atividade. Talvez para semana que vem, não tenho bem certeza, porque semana que vem eu quero que a gente faça cinética de inibição de enzimas e acaba com enzima, tá? Para a gente pegar açúcar, ácido nucleico, dar uma relaxada pegando o J-mol, lembra dele? Lá do início, o J-mol, o J-mol. Então a gente pega o J-mol para ver só as figurinhas aqui, ali e tal, fazer uma coisa mais relaxada, sem tanto cálculo assim, tá bem? Mas cinética de enzima não tem jeito. E eu sei que alguns de vocês estão envolvidos diretamente nos projetos de mestrado com medidas de atividade de enzimas, né? Enzima imobilizada, por exemplo, se não me engano, eu vi outro projeto por aí. Então é interessante, de repente, a gente colocar nessa forma, né? Muitos de vocês vão trabalhar com lipase, não é isso? Então vamos lá. Por exemplo, aqui ó, tem um artigo, tá? Que eu vou deixar depois disponível para vocês, que é um artigo relativamente recente. Oh meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu quero tirar essa coisinha chata que tem aqui, ó. Pronto, tirei. É um artigo relativamente recente, aí, de 2018, tá? E que tem, acho que um pouco a ver com a área de vocês também, que a ideia é produção, tá vendo aqui, ó? Uma produção de um açúcar, ele está lento o computador por causa desse sistema de gravação. De um açúcar, o açúcar é a laminarribiose. Essa coisa de vocês aí, das biotech da vida, tá? Utilizando um sistema bioenzimático imobilizado em um bioreator. Eu não sei se a tradução correta de BED seria pérolas, né? Mas é um bioreator do tipo BED. Eu acho que a professora Jane, que eu acho que explica melhor isso para vocês, né? Não tenho bem certeza. O professor Adriano, né? Por exemplo, tá? Então, beleza. A ideia básica aqui é que ele vai tentar produzir esse açúcar num sistema de mobilização de enzima num reator da área, tá bem? Tem aqui um resumão lá e tal, e tem um impacto para que se faz isso, né? Aliás, um truquezinho, truque
baseado na minha experiência, naquilo que eu também já vi por aí, em outros colegas e mesmo pela literatura, vocês estão numa fase que vocês vão ter que ler artigo pra caramba. Então eu sugiro o seguinte, leia o título e depois de ler o título, dá uma olhadinha no sumário para ver se interessa e vai para a conclusão. Tá? Então vamos dizer que vamos praticar isso. Ó. Ah, tá, então eu estou falando aqui sobre produção desse açúcar. Ah, tá bom. Bom, vamos ver o que o autor conclui. E artiguinho pesado, hein? Aqui está a conclusão de ele conclui que vários parâmetros afetam a produção daquele açúcar imobilizado lá. Ele tem uma produtividade máxima que é aceitada em determinada condição aqui, ó. E aí ele muda a condição, tem uma outra coisa aqui, tem mais isso aqui, entendeu? Quer dizer, aí você dá uma olhada e fala, não, até que esse artigo pode ser interessante. Uma outra coisa que você pode fazer agora é o seguinte, só folheie as figuras. Só dá uma folhada rápida nas figuras. Ah, tá, ó. Ah, então essa aqui que é a tal do açúcar. Ah, saquei. Ah, então você pega uma sacarose, essa sacarose se transforma numa frutose, essa frutose recebe uma glicose, se transforma nessa laminina ribiose, seja lá o que for esse açúcar aqui. Tá? Lembra que estava escrito aqui, ó, bienzimático? Por que é bienzimático? Porque está usando essa enzima aqui e essa enzima aqui para produzir esse açúcar aqui, certo? Ah, bom, aí você já tem uma ideia. Aí você pula material e métodos, cara. Ah, tá, então esse aqui é o sistema de reação que vai acontecer o processo. Ah, eu vou imobilizar aqui. Beleza, estou entendendo mais ou menos. Vai direto para resultado. Desculpa, aí você vai direto, só folheia as figuras. Ah, tá, então aqui ele está vendo quanto tempo demora para obter uma determinada massa. Aqui ele está vendo, ele está variando algumas condições aqui, ó, tamanho, sei lá o que é esse pérola, né? Conceito disso daqui, a razão entre as enzimas, tá, entendi. Aqui ele obtém então resultados num determinado tempo, aqui também, o que ele está falando? A produção dos dois açúcares em 10 banhos consecutivos, cada um com 24 horas, tá, beleza, estou entendendo. Manja, você só bate o olho nas figuras, talvez uma tabela ou outra, porque só de fazer esse exercício, você em menos de 1 minuto ou 2 minutos, você sabe se é interessante aquele artigo para você ou não, e você pesca o que é importante. Se você vier a leitura, prosseguir a leitura do título, abstrate, introdução. Sim, introdução tem um aspecto legal também de você bater. Mas metodologia, você vai perder um tempo danado, depois você pode descobrir que aquele artigo não é útil. A introdução é legal, você bater o olho rápido, não nela toda. É só para ver, por que tiveram essa ideia? Você vê, tá, então oligosacarídeos têm propriedades interessantes e dessas propriedades aqui, a laminiose, que é um disacarídeo, ela é aplicada tanto em tratamento de dermatite, por exemplo, como novos... tá, então você já vai entendendo, só te bater o olho. Também pode ser utilizado na indústria de alimentação e fibras dietéticas. Beleza, então você já tem uma ideia do que se trata. Tá bem? O que a gente quer aqui? A gente quer o seguinte, ó, nós estamos numa semana de análise de modelos. Então eu vejo que, aqui eu tenho um modelo legal. Ó. Olha que legal. O que ele está fazendo aqui? Ele está verificando o resultado de frutose ou laminirribiose, tá? Esse aqui deu até bem bonitinho, ó, tá vendo? Esse deu até bem bonitinho. E da frutose deu um pouco menos bonitinho. Ele está obtendo o quê? Ele está verificando o quê? Perdão, o engasgo, né? Eu não sou da área, fica mais difícil para eu entender isso aqui. Mas é a produção desses açúcares em 10 banhos consecutivos, cada um com 24 horas. Então, não sei se eu entendo disso, alguém pode até me ajudar aí. Acho que você deve jogar esse material ali, você tem as enzimas imobilizadas ali, e aí elas vão produzir isso a cada 24 horas, você verifica que a cada banho, não é circulação, né? Seria a cada renovação disso, a quantidade produzida ela vai caindo com o tempo. Pode ser muito em decorrência, se for um extrato biológico mais complexo, uma matriz celular, misturar, pode ser em decorrência de processos de resíduos que vão sendo formados e, portanto, vai reduzindo aqui. Então, o que é interessante, o que o autor ele pescou aqui? Para mim interessa, por exemplo, comparar essa laminine não sei o que ose, eu não posso falar isso, né? Lamina ribiose, tá, beleza.
Interessa comparar essa lâmina ribiose aqui com a frutose aqui embaixo. E como que ele compara isso? Estão vendo essas curvinhas aqui, né? Então, eles fazem esses ajustes. Ele faz o ajuste. Tá? E o que ele obtém no final das contas? Se a gente olha aqui embaixo, ele tem uma tabela aqui, ó, vou ampliar um pouco para vocês verem. Acho que ampliei demais. Tudo bem. Ele tem uma tabela em que ele mostra aqui, na lâmina ribiose e na... esse SP aqui eu já não sei o que é. Decaimento para LP e SP. Eu acho que é o nome das enzimas. Aqui em cima, ó. Por isso que é bom olhar a figura, né? Aqui em cima, ó, é o nome dessas enzimas aqui, SP e LP. Deixa eu ver o nome das bichinhas aqui, ó. LP é uma fosforilase e SP também é uma fosforilase. SP é a fosforilase de sacarose e LP é a fosforilase da laminina ribiose. Bom, beleza, agora ficou menos estranho. Né? Para mim, por enquanto, ainda está bem estranho, mas vamos lá. Então ele está comparando para saber qual das duas ficou melhorzinha, né? E ele compara isso nessa tabela. Então ele vê o tempo de meia-vida aqui, tá vendo? Que é um tempo de meia-vida, e ele vê a constante de decaimento e compara essas constantes de decaimento e verifica os coeficientes de regressão. Vamos brincar disso, beleza? Nossa, agora eu falei igual o Bolsonaro, né? Vamos brincar disso então? Bom, então essa aqui seria a laminina fosforilase e essa a sacarose fosforilase. O que é esse tempo de meia-vida aqui e esse decaimento constante? Bom, aqui caberia... eu vou tentar colocar isso aqui em quadro, tomara que apareça, se não aparecer me avisa. Eu uso esse programa aqui, esse programa que vai abrir aqui, ele tem para Windows também, viu? É o programa que eu chamo Journal com, quer ver, ó, About, com X. E ele é ótimo porque, bom, bonitinho, né? Ele aparece desse jeito. Eu não vou recuperar onde é que está aquele meu quadro verde lá, não. Eu vou direto aqui, eu escolho a cor, então agora eu vou ficar em cor preta, já é o padrão, escolho aqui uma canetinha até mais grossa, você pode escolher cores, depois você brinca lá para você ver como é que é. Ele é bonitinho. Então deixa eu... Vocês estão vivos? Sim. Não precisa estar prestando atenção, basta estar vivo, tá? Já ajuda muito. Você tá aqui, ó. A ideia é que você tenha um negócio assim, né? Então a gente tem aqui, bonitinho lá, você tem um tempo aqui. Nossa, tá frio pra caramba, hein? Minha mão tá congelada, cara. Anteontem fez 6 graus aqui em Alfenas, hoje de manhã tava 7. E aqui você tem uma atividade residual, né? Acho que é assim. Nossa, difícil escrever, cara. Atividade residual. Eu não sei se está em percentagem, como é que está lá, não vou recuperar isso não. E aí ele tem isso daqui, ó. O que ele quer saber basicamente? Ele quer saber se isso aqui é diferente disso aqui, ó. Sendo que, pelo que eu vi dos dados lá, sei lá, essa aqui vai ser a sacarose e esse outro aqui vai ser a laminina ribiose. Vou colocar lã aqui, ó, laminina ribiose. Né? Você vai se deparar, provavelmente, com uma situação dessa, creio eu, sei lá, vai saber. Mas talvez, às vezes, você se depara com uma situação dessa, na qual você precisa saber quem que é melhor. Quando você olha a curva, se isso aqui é uma atividade residual, ó, se aqui é uma atividade residual, se eu olhar essa curva, eu posso dizer qualitativamente que eu tenho mais atividade residual da sacarose, né? Veja que num determinado período de tempo aqui, a atividade residual da minha lamina ribiose foi embora. Mas isso é qualitativo. E as publicações exigem muita coisa quantitativa. Tá certo? Então a maneira de se verificar isso, quantificar isso, é você fazer um ajuste de dados. Para uma situação em que eu tenho, aí eu não vou entrar em muito detalhe, o tempo não permite, mas por uma situação em que eu tenho um valor A qualquer aqui e um tempo T aqui, e eu tenho um decaimento aqui, tá certo? A gente comentou alguma coisa na cinética, não sei se essa semana ou semana passada, a lei de velocidades. Se você pegar alguma coisa da sua graduação, ou sei lá, relaxa aí, relaxa. Esse A aqui
eu consigo obter ele a partir de um valor a zero que se inicia aqui, ó. Então esse aqui vai ser um valor a zero, tá? Que se inicia aqui, vezes o símbolo E elevado a menos KDT. Tá ok? Isso aqui é a expressão que define, essa expressão que define esse tipo de ajuste, se você tiver os dados aqui meio malucões, tá? Essa é a expressão que define o ajuste. E o tempo de meia-vida é isso aqui, ó. Basicamente, o que representa o tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida representa o tempo para decorrido, melhor assim, o tempo decorrido para que se atinja metade do valor inicial. Sabe aquelas histórias de KM e VM? Inicial. É como se fosse um KM, né? Só que o KM ele está ligado à concentração, né? E o tempo de meia-vida está ligado a tempo. Mas a lógica é a mesma. Você pega um tempo inicial ali, tá? Então, vamos dizer, é como se você dissesse assim, se eu analisar aqui muito que grosseiramente, se eu chegar aqui mais ou menos a 50%, eu vou ter mais ou menos esse tempo de meia-vida aqui, tá? Mas para a sua dor de cabeça ou para a sua solução, isso não é feito no olho, isso é feito com cálculo. Só que o cálculo é muito simples, cara. Tempo de meia-vida, daí coloquei o tempo, o tempo de meia-vida está aqui embaixo. O tempo de meia-vida para situações nas quais você tem um decaimento aqui que é chamado de decaimento de primeira ordem. Por que é um decaimento de primeira ordem? Porque basicamente você tem isso daqui, ó, A0 se converte em A com uma constante de tempo K, qualquer aqui, tá bem? Uma constante de tempo K. Então ele é de primeira ordem porque ele é de primeira ordem aqui no reagente, basicamente, tá certo? O cálculo, apesar de ser muito chique essa noção, ele é só isso aqui, cara, você vai ficar bobo. Logaritmo natural de 2 dividido por KD, acabou, é isso. Tá? Então o que se chama sofisticadamente de tempo de meia-vida para uma cinética de primeira ordem é só isso daqui. Logaritmo de 2 sobre KD. Lembrando que logaritmo de 2 é um número. Tá? Logaritmo de 2 é um número. Então veja, se a gente for aqui para o Dropbox, que Dropbox? Se a gente for para cá, ó. Uhul! Não vem não. Gente, não me trava não, por favor. Tá, beleza. Bom, agora eu vou tirar então a tábua digitalizadora e voltar com esse outro aqui, ó. LN de 2, se não me engano, é 0,69, uma coisa assim, ó. Pá! Erro, não deu. É porque isso é aqueles truques de programa, né? Olha só, quando eu coloquei log, veja que apareceu várias situações aqui, ó, de log, e a primeira que apareceu está dizendo que log tem base em e não em 10. A segunda situação que aparece é log 10. Então, se eu quiser fazer log com base em 10, eu tenho que escrever log 10. Se eu quiser fazer log neperiano, né, o logaritmo em eu não preciso botar nada. Então, aqui no caso, eu só coloco o log de 2 assim. Ó. Agora vai dar 0,693 alguma coisa. Tá? Então, veja que dividido esse número por aquele KD, eu vou obter diretamente o tempo de meia-vida aqui. Tá certo? Beleza? Beleza. Então vamos lá. O que eu ia fazer aqui mesmo? Sim, a gente vai fazer o ajuste não linear. Desculpa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse aqui vamos pegar esse dado aqui que é o dado mais chato. Esse aqui é o dado mais bonito, mas eu quero pegar o dado mais chato para mostrar uma outra coisa que dá para fazer. E vamos fazer um ajuste no dado mais chato. Então, eu vou fazer isso bem rapidamente aqui, usando o programinha XY. Então, já que a gente está gravando tudo, né? Eu vou selecionar aqui essa região, Papum PayPal. Vou copiar, já está copiado.
Eu vou abrir o meu XY aqui embaixo. Abriu? Opa, abriu. Esse programinha aqui, né? Aí eu venho aqui, colo o bichão, colei aqui. E aqui eu estabeleço arrastando aonde que eu quero ter o meu zero. Então vamos dizer que meu zero vai ser mais ou menos aqui. Esse aqui vai ser a origem tanto do x quanto do y, né? Então eu vejo aqui, menor valor de x, eu até já falo que é zero. Menor valor de y, eu já falo que é zero. Aí eu arrasto então agora isso daqui para os maiores valores, que vão ser o quê? 3,5 e 11, né? 3,5 e 11. Isso, 3,5 e 11. E aí eu coloco aqui no meu x então agora 11 e coloco no meu y agora 3,5. 3,5. Papum. Então agora eu posso brincar. Então brincar significa o seguinte, posiciono ele em algum ponto e dou barra de espaço, ele vai computar. Você pode vir aqui e visualizar a tabela de dados se você quiser ou não. Então venho aqui, computo aqui, venho 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 aqui. Beleza, estou com os dados aqui. Agora eu estou até morrendo de medo porque aquele esse aqui não estava funcionando, né? Ele não está funcionando. Eu não sei se eu vou precisar resgatá-lo. Deixa eu ver aqui. Quer ver, se eu fizer aqui, ó, ele vai falar assim para mim: olha, o negócio não está funcionando. Aí eu vou falar: tá bom, então fecha. Aí daqui a pouco eu vou tentar abrir, acho que ele vai salvar. Então beleza, tá aqui. Então eu venho aqui e salvo. Vamos salvar lá no VC29. Vou salvar desse jeito. VC29. Papum. Beleza, já salvou lá. Então agora eu vou tentar abri-lo. Vou fazer o seguinte, eu vou, em vez de usar aquele sistema... Ah, não, eu tenho que mostrar para vocês que o negócio... Acho que aqui... Ah, ele vai abrir, ó. Uhul! Abriu. Então eu venho aqui no meu Dropboxzinho da vida. Cadê? Ah, tá aqui. Dropbox, pesquisa. Não é pesquisa, é pós-graduação. Pós-graduação, Biotech, Biotech Quant, atividades complementares, dia 26, VC 29, tá aqui, ó. Eu vou abrir, e aí a dúvida também de vocês, ó, eu vou abrir com o LibreOffice, tá? Como se fosse o Excel. Ele não vai abrir automático como o Excel não abriria automático também. Ele vai abrir desse jeito, ó. Tá vendo? Agora veja que as opções aqui em cima, e aí vale a pena dar uma olhada no Excel quando ele abrir uma janela assim, se aqui está colocado como coma ou vírgula, dependendo se for traduzido em português, né? Porque é isso aqui que é importante ficar. Aí eu só dou OK. Aí ele me abriu, ó, XY. É isso aqui que me interessa, tá? Então eu só vou copiar isso daqui, aumentar um pouco aqui, vamos colocar isso aqui para cá. E direto já vou colocar XY aqui, que é para não ficar dando nome muito cabeludo. E aqui, veja que é ponto, ó, tá vendo? Ó, tudo ponto, não tem nenhuma vírgula, ó, tudo ponto. Aí eu venho aqui e salvo ele como... A minha esposa fala assim, você não precisa gritar, todo mundo está na sua aula, inclusive os vizinhos. Eu salvo como CSV. Pum, pronto, salvei como... Ah, ele vai falar que já tem um SV. Eu vou falar assim, tudo bem, dane-se, vai lá. Então agora eu volto aqui para o Dropbox, está aqui meu SV, aqui ó, ele está aqui bonitinho. Só de clicar aqui ele já vai me dar uma opção de importar o dado. Então eu já peço para importar o dado. O dado já vai aparecer aqui. Por favor, apareça dado. Beleza, apareceu. E aí eu já peço para importar. E aí ele já importou o dado. Vamos plotar? Plota o dado, está lá o dado. Né? Você vê que o dado não deixa muito a dever do dado original. Não, deixa muito a dever do dado original. O que aconteceu? Uai, peraí, tem alguma coisa errada em algum lugar. O dado não deixa a dever do dado. Aqui tem 9 pontos. Aqui tinha que ter 9 pontos, aqui não tem 9 pontos. Ah, já sei. Coisas do R. Eu explico. Aqui, se você vier no ambiente, você vê que tem 9 observações. Só que eu estava testando umas coisas antes da aula começar, tá? E quando eu testei alguma coisa, olha, 6 valores para X, 6 valores aqui em Y, tá vendo? E 6 valores aqui em X.
Truquento. Aí você dá o comando remover, RM. Remove X e remove Y para não confundir minha vida. Atacha o XYScan, que é o meu arquivo. Isso tudo pode ser feito por... E por que não fazermos, não é mesmo? Por script. Isso tudo pode ser feito por script. Não, mas eu não vou fazer por script. Até porque depois eu vou fazer aquele superscript. Então eu atachei o dado aqui. Beleza? Então agora sim, se eu plotar, nem preciso colocar o comando de plot. Subo com a setinha, localizo onde está o comando de plot. Agora sim, eu consigo falar para vocês que eu estou com os dados parecidos. Tá vendo? Ótimo. Então vamos fazer um ajuste não linear nesses dados. 11h40. Ah tá, a gente começou às 10 horas. É 10h15, né, mais ou menos. 11h40. Vamos dar um comando aqui. Vamos dar um nome. Você não precisa dar nome. Tá? Você pode fazer o comando de ajuste não linear. Só que quando você dá o nome, você recupera depois toda a informação. Então eu vou dar o nome de Lamin. Sei lá, Lamin. Lamin aqui vai ser igual a NLS, é o comando básico, NLS. Veja que se você demorar um pouco, ele já aparece um monte de coisa que dá para você fazer. Ó, dá para você colocar... Se eu tentar, eu acho que ele vai... Não, até que não. Você coloca nesse NLS... Ah, que pena, ele já... Deixa eu ver. Ele já... Ah, consegui. A fórmula, os dados... Aquela história do início, tem coisas de controle aqui que vocês nem precisam se preocupar, até o algoritmo, eu mencionei na videoaula dessa semana, tem 2, 3 algoritmos, você escolhe o algoritmo aqui, pesos, subconjunto de dados, que é o que eu quero explorar hoje, um pouco diferente da semana passada em relação à análise não linear, subconjunto de dados, pesos e outras coisas que você pode fazer, tá certo? Limite inferior, limite superior, tá? Então tem... uma série de coisas. Isso aqui é um pacote do R. Se você quer saber desse pacote do R, mas como é que esse negócio funciona? Você pode vir aqui no Help, vir aqui e digitar o comando NLS. Veja que já surge alguma coisa, dá o Enter. Dentro do próprio programa, ele vai falar para você tudo que representa essas coisas aqui. Então você não precisa sair do programa, por exemplo, para ir para a internet. Ele dá inclusive exemplos. Só que muitas vezes isso aqui é um pouco complicado. Eu falei para vocês que ia mostrar alguma coisa sobre pacotes, né? Não sei se eu consigo mostrar rapidamente. Deixa eu ver. Não, aqui ele não está indo, eu vou ficar na minha. É melhor eu ficar aqui, até por causa do horário, né? Vamos fazer... Vamos focar melhor, né? Talvez não dê tempo então para mostrar o negócio do R. Então tá lá. NLS é o comando não linear. Assim, eu posso voltar aqui para o meu plot, né? Tá aqui para o meu plot. E vamos dizer que você gostou do teu plot. Gostei do meu plot, desse plot original aqui. Você vem aqui em exportar. Aí você pode exportar ele como imagem, como PDF, ou pode copiá-lo aqui, para o clipboard, né? Para a área de trabalho, não sei como é que chama, para a área de não sei o quê, e colar ele no Excel também. Mas vamos dizer que eu queira salvar ele como uma imagem. Ele vai dar essas opções. Você pode escolher a opção de imagem. Os artigos científicos às vezes preferem EPS, às vezes preferem TIFF, TIFF é muito... JPEG, PNG, dificilmente. Mas às vezes você não quer um artigo científico, você quer só mostrar para o teu orientador imprimindo em algum lugar. Então o PNG é suficiente, o JPEG é suficiente. SVG, ele é vetorial e EPS é vetorial. Imagens vetoriais são aquelas imagens, eu vou mostrar a diferença, acho que eu consigo mostrar a diferença de imagem vetorial para imagem não vetorial. Vamos salvar com PNG. Vamos salvar da maneira como está lá. Se eu vier agora novamente aqui em Files, está salvo aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui, provavelmente ele vai tentar abrir, olha lá, ele abriu num programa de imagem. Se eu tentar ampliar essa imagem, veja como ela fica desfocada, tá? Isso é natural das chamadas imagens rasterizadas. Agora veja a diferença se eu, por exemplo, vier no plot aqui e salvá-lo, exportá-lo diretamente como PDF, tá? Só fiz isso. Veja aqui no meu conjunto de dados aquela ideia da ciência de repetitibilidade em ciência. Tudo sendo jogado no mesmo diretório, no mesmo projeto, que quando eu abrir o RStudio ele vai abrir no mesmo local. Olha a diferença agora quando eu abro esse PDF aqui. Nossa, eu tenho que falar mais baixo. Está aqui o meu PDF. Doidão, né? Agora eu vou ampliá-lo.
Ó, estou ampliando. Aqui, ó, ampliei. Aqui eu ampliei o máximo que pude. Não houve nenhuma distorção, tá vendo? Ó, não há distorção. Os arquivos em PDF, ou as imagens em PDF, são imagens sem distorção quando você amplia, porque são imagens de alta resolução. E você pode, às vezes, quando você vai submeter o artigo, o editor, a instrução de autores fala assim: resolução de no mínimo 300 dpi. Pois bem, você tem um comando do R, eu vou mandar isso no script para vocês na semana, que vai estar escrito assim, ó, você só escreve assim, ó, dpi igual a 300. Pronto. Se o editor, eu quero 900, tá bom, vai, dpi igual a 900. Pronto, ele aumenta a resolução numa linha de comando. Você não precisa ficar arquivo, salvar, resolução, papapá. Então tem algumas vantagens nesses aspectos, tá bem? Mas vamos lá no nosso ajuste não linear, né? Estamos aqui com o plot. NLS. Primeira coisa que você vai colocar então é a variável dependente, então vai ser o y, no nosso caso aqui é o y, e depois você vai colocar a fórmula. Tá? A fórmula vai ser o qual? A fórmula vai ser qual? Cadê meu churno? A fórmula vai ser essa daqui. A vai ser igual a 0 vezes E elevados a menos kt. Então vamos lá. Então vamos colocar assim, ó. O y é aquele meu A, tá? O y é aquele meu A. Então vamos, em vez de chamar de y A, vamos chamar de y0. Vai ser igual a y0 vezes EXP, tá? O símbolo é EXP, veja que aparece lá, ó, computa o logaritmo natural, talararará. E aí você abre parênteses e coloca a expressão que você deseja. Então, no nosso caso é menos K, sei lá, menos KD. Aqui no caso é menos K, né? Porque eu não sei se o KD do artigo vai ser o mesmo KD diretamente só da análise, tá? Estou nessa dúvida. Vamos colocar menos K vezes T. Essa é a equação, tá bem? E aí vem aquela história que está ligada aos vídeos que eu coloquei essa semana para vocês. A análise não linear é feita por iteração a partir de sementes que você coloca para essa análise. E essas sementes no R, elas envolvem o comando start.list. Desculpa. Start, olha lá, start igual, ele até já me dá a dica. Start igual a list. E nessa lista eu coloco os meus parâmetros que eu desejo. Então, no caso, meu parâmetro aqui vai ser um y0. Bom, o y0, se a gente pensar aqui, está mais ou menos 1,5, 2,5, 3, sei lá. Então, y0 vai ser igual a 3. E a outra constante, qual que eu tenho? É o meu k. Que k a gente coloca aqui? Sei lá. Vou chutar aqui k igual a 1. Né? Essa é aquela história em que a análise por regressão linear é mais vantajosa, porque você não precisa ficar pensando em semente. Você vai lá e joga e faz. Né? Mas ao longo, se vocês puderem ver os vídeos dessa semana, vocês vão ver que a não linear tem vantagens que envolvem, por exemplo, a não transformação de dados. Eu não estou transformando dado nenhum. E é muito intuitivo. No seguinte sentido, se eu ajustar uma curva linear, duplo recíproco que vocês tiveram que fazer como atividade da semana passada, o duplo recíproco não te dá o VM. O duplo recíproco te dá 1 sobre VM. Aí depois você tem que recalcular, né, para obter o VM. Então, assim, o dado transformado exige que depois você o busque na forma original. Então, você precisa trabalhar aquele dado. E isso também dá trabalho. Então, vamos lá. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente termina isso daqui pedindo o sumário. Sumário, qual que é o nome na minha regressão? É Lamin. Vamos ver se deu certo? Sei lá, vamos ver. Papum. Não deu. Bom, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que houve um problema de não sei o que, de operação. Ah, tá. Eu acho que é a quantidade de y0, start igual a list. Espera aí. Start igual a list. Aqui está normalzinho. É legal que o RStudio também te dá onde que começa e onde que termina essas coisinhas, né? Y, vamos lá. y0 vezes SSP elevado a menos K vezes T, vírgula, start igual a list. Bom, eu não tô, eu honestamente agora me travei aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ele vai... Não é no último? No último? Cadê o último? Depois do summary, não é? Deixa eu ver. Não. É porque seria assim, summary Lamin. Só isso.
Não é, ele está achando um outro erro chatão aqui, chatonildo. Não é esse aqui não. Vamos ver aqui, peraí. Detesto isso. NLS, Y vai ser Y0. Acho que já achei. Eu estou chamando de T uma coisa que não tem T, né? Dá uma olhada ali. Eu só tenho X e Y. Eu tentei jogar o gráfico, eu tentei jogar a curva original, só que meus dados é X e Y, não é T, né? Então aqui vai dar o summary novamente, NLS. Agora vai. Fórmula, como é que é? Ele disse que não. Não, é porque ali, esse é um outro problema. Às vezes é uma vantagem, às vezes é um problema. Ele completa para você. Sabe quando você está no WhatsApp e você está mandando uma mensagem, o WhatsApp completa para você, você manda a mensagem e fala, nossa, não era isso que eu quis dizer. Então é exatamente isso. Ele completa para você e não era isso que eu quis dizer. Eu quis dizer lamin. Aqui que eu queria colocar o comando lamin, só isso. Agora está certo. Beleza, regrediu. Ajustou, né? Vamos analisar agora essa tabela à luz daquilo que a gente discutiu essa semana, ou melhor, daquilo que infelizmente vocês me perdoem, eu mandei os vídeos na quarta e na quinta, porque é muito complicado para mim, por causa de outras atividades, mandar na segunda e na terça. Eu vou tentar fechar isso na terça, no máximo na quarta. Não era para eu ter mandado o vídeo na quinta, era para eu ter mandado no máximo na quarta. Mas ontem eu não consegui fazer nada, e depois de quarta-feira à tarde não consegui fazer nada também, que não fosse mexer com coisas da universidade fora da nossa disciplina. Então complicou. Mas olha que legal. Ele te dá a equação, que é a fórmula, né? Ele te dá uma estimativa dos valores, né? A gente colocou 3 e 1. De 3 ele já achou 3, alguma coisa. Agora o do 1 ele já achou 0,2. E ele te dá aqui também o erro padrão. Se vocês forem nos vídeos dessa semana, vocês vão ver que erro padrão é retirado a partir da matriz de covariância, daqueles cálculos mais chatônicos ali. A matriz de covariância é que te dá o erro padrão. E qual que é a diferença do erro padrão para o desvio padrão? A diferença do erro padrão para o desvio padrão, aqui. Não é aqui nem precisa ter. Tchau, sai fora. Já estou terminando, tá, gente? A diferença do erro padrão para o desvio padrão, vou precisar de um outro aqui. Não, é melhor fazer nessa página aqui, que eu consigo jogar essa página para vocês depois, do que tentar anular. Sei lá, vou colocar aqui numa outra corzinha meio malucona aqui, ó, aqui do lado. Ó. Tá? Uma coisa assim, ó. O erro padrão, ele é normalmente simbolizado por SE, que é Standard Error, né? E o desvio padrão, ele é sinalizado por SD, Standard Deviation, desvio padrão. O erro padrão nada mais é do que o desvio padrão sobre a raiz do número de elementos que você tem. Só isso. Isso é muito importante porque desvio padrão, ele não está dizendo para você propriamente sobre o número de elementos que você tem naquele parâmetro. E o erro padrão já passa a dizer para você, já tem essa informação computada. Só que tem um detalhe, quanto maior for o número, esse valor de n, maior vai ser o denominador dessa expressão e menor vai ser o erro padrão. Então isso também é um truque e ao mesmo tempo até uma sugestão. Se o seu desvio padrão estiver dando muito grande nos seus dados, tenta o erro padrão, ele vai dar sempre menor nos seus dados. Tá bem? Mas na verdade tem um embasamento estatístico para isso, não é solto desse jeito não. Voltando. Então ele te dá o erro padrão e te dá o valor de t. Isso tem valor, e te dá uma probabilidade. Eu já cheguei a comentar sobre isso, mas isso é importante. Isso aqui é baseado naquela distribuição, eu mencionei com vocês ao longo dessa semana. Quando você tem um grande conjunto de dados, n maior do que 30, você considera uma distribuição normal e você faz um teste de normalidade. Lembra que o teste de normalidade era um daqueles pressupostos de modelo linear? Não à toa também é um pressuposto para modelo não linear. Tá? A normalidade, a distribuição daquela curva de sino. Quando a gente tem poucos elementos, n menor do que 30, você faz um teste T, que vai ser mais ou menos a mesma operação. Ele faz um teste T.
Aí ele compara com a tabela e dá a probabilidade. Então ele achou, por exemplo, que o intercepto, ou seja, o meu y0 aqui, é de 8 tem uma probabilidade de 8,5 vezes 10 a menos 5. Se você resgatar o vídeo dessa semana, eu fiz uma curva gaussiana ali e fiz um cantinho da curva ali, dizendo assim, ó, quando você trabalha com probabilidade, normalmente você está em busca desse rabinho da curva aqui. Quanto menor for esse valorzinho, significa que é mais provável você achar o valor que você encontrou dentro dessa área grande da curva e não dessa rabiola pequenininha aqui. Esses 3 asteriscos significa que se você for em 3 asteriscos aqui, ele te diz, seu P é menor do que 0,01. Claro, P está sendo menor do que 10 a menos 5. Né? A mesma coisa para o K aqui embaixo. Tá? Então aqui você tem as médias e o erro padrão. Quando ele fala em erro padrão residual, cara, isso aqui nada mais é do que o Q quadrado, aquilo que eu mencionei nos vídeos dessa semana. É uma função de Q quadrada em que pega o Q quadrado, se não me engano, e divide pelo desvio padrão. Depois eu posso procurar saber isso mais. Antes da aula eu estava procurando aqui, eu não achei, das minhas anotações. É simplesmente pegar o Q quadrado, que é aquele observado menos predito e tal, e dividir isso aí por acho que é por desvio padrão. Então, quanto menor for esse valor, melhor o ajuste, tá certo? O número de convergências, então agora você já entende, baseado também nessa semana, quer dizer, você precisa ter iterações no ajuste não linear, porque ele vai buscando convergências, tá? E uma tolerância, tá? Eu coloquei isso no vídeo para vocês. Essas iterações, elas terminam quando eu acho uma tolerância, ou seja, eu faço o nível de tolerância, ele atinge um valor tal que é tão pequena a diferença entre a próxima iteração para a iteração anterior, que não faz diferença eu continuar fazendo essas iterações. Então eu paro por aí, tá? Que é como o programa trabalha. Esse número de iterações, e obviamente o erro associado aqui, ele pode mudar muito. Quer ver? Ó? Eu venho aqui no meu né, naquela pergunta, como é que eu faço para recuperar a informação que eu quero mudar só uma coisa, eu perco tudo, tem que começar tudo outra vez. Só bati na setinha. Ou então você joga no script. Já estou terminando, juro. Eu também tenho que ajudar a fazer o almoço aqui em casa. Tá aqui a expressão toda. Em vez de eu falar que é 3, eu vou falar que é menos 3. Será que ele faz? Vamos ver. Não faz. Tá? Então veja que a semente, quando eu escolho a semente, eu posso definir o ajuste sendo realizado ou não. Em vez de colocar esses dois valores, eu vou colocar 0,003. Será que ele faz? Tentou fazer e não conseguiu. Tá vendo? Esse tentou fazer, você coloca aqui ao lado do start.lista um comando chamado... Agora não vou precisar desse negócio aqui. 2 minutinhos. Um comando chamado trace. E você coloca que trace é verdadeiro, o traço é verdadeiro. Por quê? O traço vai mostrar para você cada iteração, como é que ele vai convergindo. Ó, se não vejamos, ele só conseguiu fazer uma iteração. Só uma. Esse primeiro valor aqui são os valores dos parâmetros que foram colocados, 0,003 e 1. E esse aqui é o valor do erro residual da primeira iteração. Então a tendência é que a iteração vá se reduzindo. Beleza, então vamos melhorar um pouco isso aqui, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos ver se ele acha. Ainda não achou. Tá vendo que a semente é muito definitiva. Aqui nem achou mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar 0,1. Não, 0,1 não. Vamos colocar 1. Aí ele já achou, já jogou a tabela. Veja que essa tabela, aqui você tem um resíduo, ele faz a primeira iteração, aqui tem os parâmetros, e aí ele vai ajustando, vai diminuindo os resíduos e vai ajustando os parâmetros, até que ele chega num valor em que o resíduo não se alterou em relação ao resíduo anterior, tá vendo? E os parâmetros praticamente não variaram também. Então ele fala, paro a regressão por aqui porque eu cheguei onde eu queria, tá certo?
é assim que funciona na prática. Se você pegar o Orange, se você pegar o Excel, se você pegar qualquer outro programa, ele precisa funcionar com essas coisas, com as sementes, com uma tolerância aceita, com o número de iterações propostos. Mas, já que nós fizemos isso aqui bonitinho, vamos colocar agora a curva sobreposta. A curva sobreposta você coloca pelo comando lines. E aí você coloca assim. Qual que é o meu x? Ixi, nem sei qual que é o meu x. Meu x é x. Não, é x. E aí você coloca esse comando ajustado, fitted, ajustado. E aí você coloca o modelo que você ajustou. Nosso modelo chama Lamin, né? X, fitted Lamin. É isso. Aí você coloca lá. Olha lá, ajustou o modelo. Tá? Ele ajustou o modelo. Comparando essa regressão com a regressão anterior, por exemplo, na anterior que ele fez aqui, ele obteve esse erro, 0,30 alguma coisa, 0,31. Aqui ele teve o mesmo erro também, aqui também ele obteve. Bom, aí se quiser brincar, você brinca com outros valores, você vai ver que esses erros eles podem mudar dependendo das sementes que você coloca. Tá? Então, mais uma vez está explicitado aqui como é que fala? Um ajuste não linear, um modelo de ajuste não linear, com dados mais voltados, vamos dizer assim, à área de biotecnologia. E vamos fazer o último, né? Que é pegar esse K aqui e comparar com o K que ele obteve lá. Eu estou na dúvida se isso aqui vai bater, mas enfim, vamos lá. Aqui ele está dizendo que o KD, ó, constante de decaimento, foi de 0,066. É aquilo que eu falei para você. Aliás, eu não sei se eu peguei o primeiro ou peguei o segundo. Eu peguei esse aqui, eu peguei o segundo. Então o segundo é esse aqui. Aqui ele está dizendo que o KD deu 0,066. Aquilo que eu falei para vocês. Provavelmente, nesse ajuste, ele pega esse valor aqui de K e processa, multiplica por alguma coisa, algum fator lá, para obter o KD que ele precisa, né? Até porque nada. Até porque, se você observar esse ajuste aqui que a gente obteve, ele não deixou nada a dever desse outro ajuste aqui também não. Tá certo? Tem outras coisas que a gente pode fazer em ajustes não lineares, mas eu acho que eu já esquentei a cabeça de vocês mais do que o suficiente por hoje, tá bom? Veja agora, se eu tiver aqui, ó, em Files, eu tenho o gráfico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e se eu quiser salvar isso tudo, é só eu pegar e selecionar isso aqui, copiar, abrir um arquivo de texto, colar o arquivo de texto, vir aqui e salvar aonde eu desejo, que é isso daqui. Então, eu vou salvar aqui de análise. Essa seria uma forma meio porca, mas uma forma bem rápida de eu recuperar a análise colocada aqui. Tá bem? Eu não consegui falar para vocês sobre pacotes, a gente deixa isso então para depois. E vamos essa semana então utilizar essas informações. Eu mostro para vocês um pouco mais também do uso do RStudio, o uso do pacotes, e usar essas informações para a gente trabalhar com inibição de enzima, que agora é o alvo do reposicionamento de fármacos do Covid, desenvolvimento de novos medicamentos contra o Covid, etc. Tá bem? Gente, hein? Cansei. São 12:30 aqui no meu relógio. Acho que o recado que eu tinha que dar é esse. Nesse sentido, se vocês quiserem colocar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Se não, eu vou ser obrigado a abrir uma cerveja e tomar uma lá com a minha esposa, fazendo um almoço junto com ela. Fique à vontade, professor. Tá? Acho que é só isso mesmo, professor. Tá bom? Então, beleza. Agradeço muito que vocês todos tenham vindo, tá? Não sei se a gente conseguiu, mas, quer ver, ó?